Se o Lula tivesse sido julgado com as mesmas regras que o presidente Bolsonaro está sendo julgado, Lula ainda estaria condenado e preso. Exatamente isso. O que livrou Lula da prisão? Uma declaração de inocência? Provas de inocência? Não. Um habeas corpus. Acontece que Lula conseguiu um habeas corpus porque quando Lula foi processado e julgado, o entendimento era de que ex-presidente não tinha prerrogativa de foro. E é um entendimento correto. É um entendimento que prevalecia desde 2005. Desde 2005. Em 2018, esse entendimento foi consolidado, que ex-presidente não tem prerrogativa de foro. Ex-presidente é processado e julgado em primeiro grau, e não no STF. Por isso, Lula foi processado e julgado pelo Sérgio Moro, e aí teve direito de recorrer. Acontece que o presidente Bolsonaro foi processado e julgado diretamente no STF por uma chicana jurídica. O que acontece? É nítido que o desejo desse processo contra Bolsonaro é ser um processo rápido. E foi 7 meses da denúncia até a sentença. Tudo começou no STF e tudo terminou no STF. Mas o presidente Bolsonaro também é um ex-presidente da República. Lula era ex-presidente, foi processado e julgado no primeiro grau e teve direito de recorrer. Bolsonaro, ex-presidente da República, processado e julgado no STF. Como que pode? 2 ex-presidentes sendo processados e julgados em instâncias diferentes. Acontece que, dessa vez, como eles queriam pegar o presidente Bolsonaro de forma rápida e a finalidade era julgá-lo nesse ano de 2025, para não chegar em 2026, não poderiam processar e julgar Bolsonaro em primeiro grau. Senão, seria julgado em primeiro grau, recorreria para o TRF, STJ, STF. Isso demoraria pelo menos 5 anos. Na verdade, nem processado seria, né? Nenhum procurador da República e nenhum juiz de primeiro grau, que são juízes de carreira, aceitariam processar Bolsonaro, mas tudo bem. Mas se assim o fosse, o processo demoraria 3, 4, 5 anos até chegar no STF. O que eles fizeram, então? Fizeram uma manobra e mudaram o entendimento lá de 2005, dizendo agora o seguinte, não. Ex-presidente tem prerrogativa de foro. Vamos mudar a regra que aplicamos ao Lula. Ex-presidente agora é processado e julgado no STF. O que acontece? Lula teve direito de recorrer. Lula foi processado e julgado em primeiro grau. Então ele foi recorrendo. Tribunal, STJ, STF, até um ponto que a defesa do Lula, depois de 10 habeas corpus, isso mesmo, mais de 10 habeas corpus, fez um habeas corpus alegando a incompetência do Sérgio Moro, alegando a incompetência territorial, e o Fachin deu uma canetada em habeas corpus e anulou todos os processos do Lula. Foi assim que o Lula se livrou. Lula usou um habeas corpus. Caiu para o Fachin, Fachin anulou as 3 condenações do Lula. Acontece que, e aqui está, se Lula tivesse sido processado e julgado como o Bolsonaro está sendo, por prerrogativa de foro, se essa regra que estão aplicando ao Bolsonaro agora tivesse sido aplicada ao Lula também, de que ex-presidente tem prerrogativa de foro e é processado e julgado diretamente no STF, a defesa do Lula não poderia ter utilizado habeas corpus para anular o processo. Por quê? Porque o STF tem essa súmula aqui, ó, súmula 606. Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma ou do plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. O que significa isso daqui? Esse entendimento é o seguinte: processo originário, processo que já começa no STF, não cabe habeas corpus. Então, essa farsa da trama golpista, todos os acusados, incluindo o presidente Bolsonaro, não têm direito a habeas corpus. Então, se o Lula
tivesse sido julgado com a regra que está aplicando ao presidente Bolsonaro e tivesse sido processado e julgado no STF, como o presidente Bolsonaro está sendo julgado, a defesa do Lula não poderia ter utilizado o habeas corpus que utilizou. Então aquele habeas corpus que a defesa do Lula fez, que caiu por Fachin, que Fachin anulou tudo, a defesa do Lula não poderia usar agora. Por quê? Porque não cabe habeas corpus, segundo essa súmula, contra decisão do STF quando o processo já começa no STF. Ou seja, Bolsonaro não está podendo utilizar a mesma estratégia que a defesa do Lula utilizou, de utilizar habeas corpus. Por quê? Mudaram a regra. Ou seja, Lula estaria condenado e preso até hoje, se essa regra que estão adotando para o presidente Bolsonaro tivessem adotado para o Lula também, porque daí Lula não poderia ter feito aquele habeas corpus que fez, que o salvou. Hoje o presidente Bolsonaro, com essa nova regra, mudaram uma regra de 2005 exclusivamente para o Bolsonaro. Bolsonaro não pode usar habeas corpus, porque essa súmula não permite, então não está tendo a mesma chance de pedir a anulação de tudo por habeas corpus, como Lula conseguiu. Estão vendo só, gente? Isso é suco de Brasil. Eu sou Jeffrey Chikini, sou advogado e professor de Direito Penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.